Olá, estamos no programa Mulheres da Conecta Mais Web TV. Hoje nós vamos conhecer a impressionante história de motivação e superação do jovem vereador Rodrigo Costa. Rodrigo está transformando os obstáculos em vantagens. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Mulheres da Conecta Mais. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Veridiana. Bom dia às belas mulheres que estão aqui hoje. Obrigada. Bom dia ao pessoal que nos prestigia na Conecta TV. É um baita prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí da minha história de vida. Rodrigo, para darmos início à nossa conversa, conta para nós e para as pessoas que estão nos assistindo, quem é o Rodrigo Costa? Isso, para me conhecerem um pouquinho melhor, meu nome é Rodrigo Felipe Angonese Costa, mais conhecido como Rodrigo Costa. Eu sou vereador lá no município de Veranópolis, tenho 22 anos. Moro no interior de Veranópolis, na comunidade de São Francisco do Retiro e na Fagundes Varela. O interior eu sempre morei desde pequeno, sempre gostei, é algo bem bacana, né? E, claro, tive essa nova experiência na minha vida depois do meu acidente que a gente vai contando ao passar do nosso programa. Então, pode começar. Pode começar, Rodrigo. Com quantos anos tu sofreu teu acidente? Eu sofri um acidente, tinha 16 anos. Foi um acidente de moto. A história, abreviando um pouquinho. Tu tá com quanto agora? Eu tenho 22. 22. Vai fazer 6 anos, dia 10 de janeiro de 2019, no ano que vem. O seguinte, né? Eu tive uma irresponsabilidade, claro, de ter a moto de menor, porque eu estava conduzindo, 16 né? anos, certo? Claro, eu moro no interior, eu tinha minha moto para trabalhar, por uma comunidade vizinha que eu frequentava muito, eu jogava bola, enfim. Mas não tinha habilitação, Não né? tinha habilitação, foi uma irresponsabilidade minha. Só que o bacana de tudo isso, eu sei doer e hoje eu tenho um discernimento muito tranquilo para lidar com isso, né? E nas minhas palestras que eu desenvolvi nas escolas, clubes de casais encontristas, empresas, enfim, eu conto isso tranquilamente para passar também uma mensagem para as pessoas, né? De ter uma responsabilidade, de não esperar assim, comigo nunca vai acontecer. Não, o erro entendeu? foi um aprendizado na tua vida. Com certeza. O novo ser humano que eu me tornei é espetacular. Isso que eu me apego hoje. O que eu errei, a dificuldade, ela é um aprendizado. Eu me apego no novo ser humano, eu caio de cabeça no novo ser humano. Eu olho em tudo que eu melhorei, em tudo que foi um agregamento no meu particular. Isso que a minha experiência de vida, Rodrigo. Não, que a minha experiência de vida me fez ver. Porque tu tá numa cadeira de rodas, tu começa a valorizar tudo. Tu começa a ver as coisas de uma forma diferente. E isso te engrandece. Exemplo, dá um exemplo. Valorizar simples coisas. A vida, ela tem vários segredos, né? Um segredo bacana na vida é quanto mais tu valorizar o teu entorno, as tuas conquistas, a tua família, mais feliz tu vai ser. É uma automática da vida. Certo. Tu dá a valorização, ela te dá a felicidade de volta, né? Com certeza. Isso foi... Coisa linda. Rodrigo, e esse teu acidente aconteceu na fase da adolescência, né? 16 Isso. anos, que já é uma fase difícil para todos os jovens, porque os jovens querem se firmar como adultos. E quando aconteceu o acidente, quando você teve a notícia de que você não poderia mais andar, como foi receber essa notícia? Foi muito complicado assimilar. Eu tinha 16 anos, tinha passado para o 3º ano, ia me formar, tu vislumbra formato, tu dá naquela ansiedade de se formar com a turma que tu vem de anos, enfim. E foi um baque muito grande mesmo. A ficha demora para cair. E a tua família nisso tudo? E eu contando um relato bem marcante, eu fiquei 11 dias no hospital de Pompeia, que eu fiz uma cirurgia na coluna, coloquei 8 pinas, né? 7º, 8º dia eu tinha um ingresso para uma festa, inclusive aqui para o Altaime, aqui em Nova Prata, naquela minha fase da adolescência. Eu não sabia de tudo o que tinha acontecido, né? E eu vi que era difícil, porque eu não conseguia me levantar, não conseguia me mexer. Até no dia do meu acidente, quando eu caí lá, eu já falava, eu não sinto minhas pernas, mas eu não imaginava que era isso. E eu falei pra minha mãe, e a minha mãe sabia, acho, muito. E eu falei, mãe, será que daqui 2 semanas eu vou estar melhor? Eu tenho ingresso numa festa. E a minha mãe começou a chorar. E depois os médicos falando, tu não vai mais caminhar, tu vai ter uma vida limitada, tu vai depender das pessoas. E vim isso tudo à tona, tu com 16 anos tá formando pensamento, formando psicológico, formando opinião. É muito difícil, eu fiquei 3 anos que eu olhava pro teto do meu quarto, saía para fazer fisioterapia, ir no médico, foram momentos bem complicados.
3 anos tu ficou 3 anos para ter uma assimilação de Pra tudo, cair a entendeu? ficha. Então, pra caiu Pra cair completo. aquela ficha, né? E eu pensei em me matar várias vezes. Eu falava muito pra minha mãe, pra minha avó. Eu falava, eu tô sendo um estorvo aqui pra vocês. A minha mãe deixou de trabalhar pra ficar comigo. Eu vou ser um estorvo pro resto da vida de vocês. Eu prefiro morrer do que ficar atrapalhando vocês. Porque a gente tem um objetivo na nossa vida, é dar orgulho Sempre, pra nossa família, com né? certeza. E eu me perguntar pra mim mesmo, como que eu vou dar orgulho pra minha família, né? E daí, pra enfatizar a mudança que foi na minha vida, tempos atrás, eu estava fazendo o processo de sair, entrar do carro, montar e desmontar a minha cadeira, né? E a minha avó, que acompanhou todo esse processo comigo, a minha avó espetacular, a minha base, ela estava me olhando. Aí eu entrei no carro, não tinha desmontado a cadeira no meu lado, e eu vi que ela começou a chorar. Peguei, voltei para minha cadeira, fui lá, dei um abraço para ela, e ela me disse assim, você lembra no começo do teu acidente que tu queria se matar, que tu não tinha perspectiva de dar orgulho para tua família? família tá dando. Hoje eu tenho muito orgulho de ti. Olha que lindo. Que lindo! E tu escutar isso de uma pessoa sensacional que está do teu lado é motivante. Fantástico. Te faz pensar assim, pô, olha o ser humano que eu me tornei. Olha a Meu mudança Deus. que eu aproximei até a minha família depois do meu acidente. Tá vendo? E eu conheci muitas experiências, muitas pessoas. Tu pode ajudar as pessoas de uma forma com a experiência de vida, pô, é sensacional. Eu não troco o ser humano que eu sou hoje pelo que eu era. Olha só. Que coisa mais linda, Rodrigo. E o que te levou assim? Foram 3 anos de muita angústia, não aceitando o fato. O que te impulsionou a decidir, não, agora eu não preciso, eu vou me virar sozinho, eu quero ser independente, eu não quero ser um estorvo para minha família. O que te impulsionou assim? O que te levou a sair do quarto, parar de olhar a parede do teu quarto? A mudar. Claro, são várias ocasiões. Só que eu sempre tive muita fé, eu acreditei. E para mim Deus é essencial na minha vida. Por quê? Deus começou a me dar um discernimento, uma aceitação da situação, porque eu não me aceitava numa cadeira de rodas. Eu não queria nem na porta da minha casa que as pessoas me vissem da rua numa cadeira. Porque eu tinha vergonha que as pessoas me vissem nessa situação. Eu não queria que as pessoas me vissem com um ar de coitadinho. E aí, Deus começou a me dar um discernimento muito grande, começou a abrir minha mente, colocar pessoas na minha vida. Isso é sensacional. Deus não ajuda, Deus não faz. Deus faz. Coopera, que de alguma forma ou outra ele faz chegar a ti as coisas que tu precisa. E daí acontece, o Hospital Sara Kubitschek tem vários centros no Brasil, né? Eles têm o objetivo de reabilitar a pessoa que está numa cadeira de rodas, né? Eu fui em 2013, no ano do meu acidente, fiquei um mês lá no hospital para aprender como funcionava meu corpo após o acidente. Em Brasília, né? Eu fui no de Belo Horizonte. Como tem em Brasília também. Tem em Brasília. Como o meu corpo lidava depois do acidente, quais as técnicas que eu tinha que fazer para me aprimorar, para ser o quanto mais independente possível na cadeira de rodas. Só que em 2013 eu estava muito revoltado. Eu fui lá contra a vontade, eu não queria aprender e realmente eu não absorvi muita coisa. Em 2016, que foi o ano da mudança, o ano que eu comecei a buscar as coisas, enfim, eu comecei a ter esse discernimento, comecei a pesquisar, a me interessar, ver, pô, tem vida na cadeira de rodas, eu posso conquistar muita coisa, eu posso quebrar muitos paradigmas. Eu disse assim pra minha mãe, eu vou pro Hospital Sara Kubitschek lá em Belo Horizonte, mas eu vou sozinho. Eu quero ficar um mês lá sozinho, eu quero refletir, eu quero aprender, eu quero me conhecer, eu quero voltar de lá outro ser humano. Foi o que eu fiz, fui de avião sozinho, fiquei lá um mês sozinho. Hoje todas as técnicas que eu tenho eu Nisso aprendi tudo tu lá. já estava na cadeira de rodas, então Sim. tu já te virava sozinho, só tu não tinha coragem de sair pra rua, tu não ainda estava... Não que eu me virava, eu estava começando a me virar. Só que eu sabia que no Sara eles tinham todas as técnicas. Certo. Daí Pra quando eu fui ali, eu aprendi todas as técnicas que eu tenho hoje, conheci meu corpo, hoje eu conheço meu corpo 100%. E quando eu estava lá no Hospital Sara Kubitschek em Belo Horizonte, na minha reabilitação, né, tu vai lá com a data prevista de ir e voltar, né? Certo. De todo o aprendizado que eu tive lá, em reconhecer meu corpo, em buscar ter as técnicas para ser independente numa cadeira de rodas, que hoje é o que eu faço no dia a dia, que eu pratico, mas isso, claro, fundamental para mim, né, para minha vida. Mas eu aprendi uma coisa muito bacana lá, no terceiro dia, aliás, 3 dias antes de vir embora, eu refleti. Primeiramente eu disse, eu tenho que botar tudo isso em prática no meu dia, porque não adianta nada vir aqui aprender e me acomodar. Certo. Mas lá tu conhece muitos casos. Casos de pessoas que
foram dar um mergulho num rio, bateu a cervical, ficou tetraplégico. Acidente de moto, acidente de carro, doenças na medula, e tu vê casos e casos de pessoas que passam por dificuldades muito maiores que as tuas. E daí eu parei para mim e disse assim, eu vou ainda reclamar da minha vida? E daí foi também uma semente muito grande de trocar aquele reclamar, pensar negativo, por agradecer mais, pensar positivo. Isso só vai beneficiar a mim, vai atrair pessoas na minha vida, eu vou me sentir mais tranquilo. E foi uma troca da mentalidade que aos poucos eu fui implementando, que foram me ajudando na motivação para seguir em frente, para não desistir. Na verdade, foi o momento que você aceitou a tua condição física, Isso. né? E a partir daí tem que ter uma aceitação. Você começou a mudar. Eu pensava muito no preconceito, né? E eu comecei a ver que as pessoas preconceituosas em qualquer instância, a cor da pele, religião, enfim, qualquer coisa. Uma pessoa preconceituosa é uma pessoa limitada. Isso Sempre. Porque ela só se limita a ver um determinado tipo de pessoa. É. Essa é uma pessoa limitada. Uma pessoa que pensa negativo, que só reclama, é uma pessoa limitada. Os limites, as pessoas que se colocam os limites, né? É verdade. E eu comecei a buscar, a me interessar pela vida. Isso foi o mais bonito. O acidente, aí vem aquela coisa da negação, né? Não, porque comigo, aquela coisa, que foi nesse período dos 3 anos ali. Aí quando tu viu, o tempo continua passando, e aí vem o despertar, né? Aí nasceu um novo Rodrigo. Com certeza, isso Que foi legal, Rodrigo. E sensacional. como é que foi o acidente? O acidente, ele foi... É perto lá da minha comunidade, né? O que acontece? Eu trabalhava numa serraria dos meus tios, eu trabalhei dos meus 13 aos 16 anos, depois eu tive acidente e tive que sair. E assim, o meu pai hoje faleceu já, e ele sofria problema de alcoolismo na época, né? E antes do meu acidente, eu e meu tio ia ajudar ele em bares, entendeu? Quem tem um familiar que sofre desse problema sabe o quão complicado é. Exato. E aí, na noite, foi numa quinta-feira, 10 de janeiro de 2013, na quarta-feira eu e meu tio tinha ido buscar o meu pai num bar, enfim, tinha toda aquela complicação e tal. E eu vim do trabalho, eu vim até em casa, eu falei pra minha mãe, eu vou até num bar, na comunidade vizinha, pegar um refri. Fui até na comunidade, voltei, jantei. E a minha mãe e meu pai nunca moraram juntos, nunca ficaram juntos, só que eles são bastante amigos, eram bastante amigos, né? E a minha mãe disse, e meu pai morava perto da minha casa, minha mãe disse, volta lá no bar, pega um refri e leva pro teu pai, porque ela sabia de todo o acontecimento da noite anterior. E foi nesse meio do caminho que, indo para Fagundes Varela, na encruzilhada da comunidade de São Valentim, que aconteceu o acidente, aconteceu a colisão. A outra pessoa foi com outro carro. Foi com outro cara. A outra pessoa te difícil. ajudou, acabou... É que assim, é difícil tu saber quem foi o culpado na hora, porque é tudo muito rápido, Não, entendeu? não, é. Mas a pessoa, é que daí na hora veio um cara da comunidade de São Valentim, passou lá, ele já me ajudou, que o capacete tava tirando o meu ar, tava ficando preto, ele tirou, cortou a tira aqui embaixo do capacete, daí ele já me socorreu, daí já veio o socorro, enfim. Não me lembro muito nada disso, a única coisa que eu me lembro é de estar no chão, ter olhado para o céu azul, e eu falei assim, eu não sinto minhas pernas. A única coisa que eu me lembro. Logo Depois eu me lembro só de estar no hospital e tal. Isso é relatos do meu tio que chegou lá na hora, desse morador E tu aí da sabe quem comunidade. é a pessoa do acidente ou tu não sabe? Sabe quem é? Mora em Veranópolis. Mas eu assim, no começo a gente começa a querer achar culpados, porque eu comprei a moto, porque isso, claro, foi um erro, enfim, eu não fujo da E na responsabilidade. verdade é um que costume no interior os menores Isso. usarem a moto, né? Sim. Infelizmente tem um por pouquinho meio disso. de transporte, né, que facilita isso. Isso. Mas a gente percebe aqui também no nosso Sim. interior de Nova Prata que muitos jovens sem ter habilitação e abusam Claro. às vezes da imprudência também, mas usam facilmente esse meio de locomoção, né? Mas milhares não acontece. Isso. Agora, no teu caso... Mas é bom que quando eu fui nas escolas, eu enfatizo muito isso, é bom para dar uma ligada no alerta dos isso adolescentes, é né? isso. Isso é bem importante, isso eu acho que é bem válido, né? Porque tu impacta. Se tu vai, essas minhas palestras, um olhar à vida, né? O que acontece? Ô, Rodrigo, segura um pouquinho aí. Esse é o nome? Um olhar a vida. Que legal. Segura um pouquinho ali que a gente vai conversar sobre as tuas palestras no próximo bloco. Nós vamos para o comercial e a gente volta em seguida.